Bom dia, pessoal. Nós estamos aqui hoje para dar continuidade aos nossos PETs e iniciar a semana 1 do PET 7, né? Então, trata-se na semana 1 das primeiras máquinas. São máquinas, instrumentos, né, utilizados para facilitar o trabalho do ser humano, né? Então, máquina é qualquer objeto ou instrumento que facilite a execução de tarefas, transformando energia ou transmitindo força para um ponto a outro. Então, são peças que vão facilitar o trabalho do ser humano, né? Essas máquinas podem ser simples ou compostas. Uma máquina simples, ela é formada de uma única peça e ela tem os seguintes elementos: a força aplicada, ponto de apoio e força de resistência. E são exemplos de máquinas: abridor de lata, martelo, tesoura, chave de fenda, alicate, quebra-nozes, carrinho de mão, pinça, cortador de unha. São instrumentos simples que nós usamos no nosso dia a dia para facilitar o nosso trabalho. Então, os tipos de máquinas simples são alavancas, engrenagens, rodas, pés planos inclinados. Hoje, para nós, vai interessar as alavancas. As alavancas são peças formadas por uma barra, né? E essa barra pode girar em torno de um eixo, né? É uma barra onde vai ser usada para levantar algum peso, né? Fazer alguma força. Então, ela é constituída dos seguintes elementos: a força potente, força de potência, que é onde nós vamos aplicar a força, ponto de apoio e a força de resistência, que é a força aplicada, que é onde está o peso, onde vai ser aplicada a força que nós vamos fazer, certo? Então, uma alavanca, ela tem esses elementos. Então, os tipos de alavancas, elas podem ser interfixas, quando o ponto de apoio está entre a força potente e a força de resistência, né? Por exemplo, uma tesoura, uma gangorra, né? A interresistente é quando a força de resistência está entre o ponto de apoio e a força potente. Por exemplo, o carrinho de mão, né? A força que nós vamos aplicar, a força de resistência está entre a força potente e o ponto de apoio. A interpotente é quando a força potente está entre o ponto de apoio e a força de resistência. Por exemplo, as pinças, os cortadores de unha. Então, as atividades. Quais os elementos que compõem uma alavanca? Força de potência, força de ponto de apoio e força de resistência. 2. Quais são as posições dos pontos de apoio, de resistência e... Desculpa, pessoal. Quais são os pontos de apoio? Quais são as posições entre os pontos de ação, de resistência e de apoio nas 3 tipos de alavancas? Na alavanca interfixa, o ponto de apoio está entre a força potente e a força de resistência. Portanto, é uma alavanca interfixa. Alavanca interresistente. A força resistente está entre a força potente e o ponto de apoio. Alavanca interpotente. A força potente localiza-se entre a força de resistência e o ponto de apoio. 3. Diferencie máquina simples de máquina composta. Máquinas simples são qualquer instrumento
capaz de facilitar a execução de um trabalho. Máquinas compostas são a união de várias máquinas simples trabalhando juntas. Então, eu espero que com esse trabalho vocês possam fazer um bom estudo da semana 1 e realizem um bom estudo.